Olá, tô aqui de novo, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre resistor, tá? Quem não me conhece, eu sou o Júnior da Grisso Eletrônica e vamos lá. O resistor é um dos componentes, ele é encontrado em qualquer circuito eletrônico. Ele é provavelmente a peça que mais aparece nos circuitos eletrônicos, componentes, TVs, rádios, tudo que você puder imaginar que seja de eletrônicos, você vai encontrar resistores de vários tamanhos, valores e números. A razão disso é assim, bem simples e lógica. Os resistores são fabricados em muitos valores, e permitem com facilidade determinar tensões, correntes, tudo isso à la carte, né? Sempre que essas grandezas devam precisar ser dimensionadas para se adequar ao funcionamento do componente específico, né? Ou então blocos de circuito e etc. Um resistor é um componente que a função dele é exercer resistência elétrica, colocando assim maior ou menor obstáculo a tal passagem, a passagem dessa corrente. Então ele segura um pouco mais ou libera um pouco mais, dependendo do valor ohmico que esse resistor tenha. Resistores de menor valor apresentam menor obstáculo à corrente, e os de maior valor colocam também maior obstáculo. Aí todo e qualquer material, como por exemplo metal, carvão, madeira, vidro, água, esses materiais eles são capazes de fornecer um certo grau de dificuldade à passagem de uma corrente elétrica, se aplicarmos a esse tipo de material. A não ser na ausência total da matéria, no vácuo absoluto. Mas nenhum material consegue impedir totalmente a passagem da corrente elétrica. Existe, contudo, diversos graus de resistividade entre materiais naturais, e pode ser classificado como os bons condutores, os isolantes e os semicondutores. Os bons condutores são materiais que oferecem baixa resistência à passagem da corrente elétrica. Praticamente todos os materiais e suas ligas, e muitos gases e líquidos, o carvão, e assim vai. Nesse sentido dos metais, carvão, gases, esses tipos de metais são ótimos condutores da corrente elétrica. Os isolantes, também chamados de mau condutores por alguns, são materiais que oferecem grande resistência ao trânsito de corrente. Os mais comuns são os vidros, a borracha, o plástico, madeira, papel seco, entre outros, Tem muitos que impedem o fluxo da corrente elétrica. Esses materiais podem vedar quase que completamente a passagem da corrente. Os semicondutores são certos minerais, compostos, ligas, e que apresentam a resistividade média, que eventualmente pode ainda ser manipulada ou controlada industrialmente através de eu acho que inserção
de certas impurezas controladas e dosadas, né? De modo que se obtém um comportamento elétrico específico. Entre materiais assim comumente utilizados na eletrônica estão o germânio, o silício, o cádmio, o galho e entre outros, que constitui a matéria-prima básica para a fabricação de transistores, que depois a gente vai estar falando sobre eles, e circuitos eletrônicos, CIs, né? E outros. Industrialmente, para se obter os mais variados valores de resistência, não é preciso usar diversos materiais, não. Tá? Um mesmo material básico pode ser utilizado na obtenção de centenas de valores resistivos. Esses valores são vários, diferentes. O material mais usado na feitura desse industrial dos resistores é o filme de carbono, que é simplesmente nada mais do que uma película de um composto à base de carvão ou similar, aplicada sobre pequenos cilindros cerâmicos, né? Simplesmente dosando o comprimento ou a espessura dessa película, pode-se obter os mais diversos valores, né, desse filme de carbono. Esse filme de carbono, ele depositado sobre um pequeno cilindro de forma que formam os resistores industriais, comporta-se da mesma maneira. Materiais mais longos ou de menor espessura apresentam-se mais resistivos. Os filmes mais curtos ou mais espesos são menos resistivos. Assim, através de cuidadosos controles industriais feitos a partir de maquinários de alta precisão, pode-se produzir os resistores de praticamente qualquer valores, né? Hoje, os resistores são pequenos cilindros com terminais metálicos axiais. Esses terminais são dispostos ao longo de um eixo cilíndrico imaginário. Sobre o corpo do componente, eles são gravados faixas coloridas que permite, através de um código simples, você ler os resistores, e outros maiores você tem numerações e letras, né? Mas os pequenininhos por meio de código de cores, faixas de cores, né? A dissipação dos resistores. A potência consumida pelos resistores deve ser dissipada pelo componente sob a forma de calor. Para que os componentes não sejam submetidos a um aquecimento excessivo, devemos ter por norma utilizar sempre um resistor para o dobro da voltagem, que aí a dissipação da potência consumida pelos componentes na prática diretamente proporcional ao tamanho do resistor, né? Assim, quanto maior a voltagem, maior também o tamanho físico do resistor, tá? A associação de resistores. Embora seja teoricamente a fabricação de resistores de qualquer valor ohmico, é óbvio que na prática não são assim, né? A associação de resistores é juntar de determinada maneira dois ou mais componentes de forma a obter o valor final desejado. As duas associações básicas são determinadas de série
e paralela. De um modo geral, assim, a associação em série, você pega um resistor, vamos supor aqui que seja um resistor, emenda com outro e emenda com outro. Por exemplo, esse daqui se fosse de 300 ohms, aí você pega esse outro de 300, você une as pernas, né, os terminais dele, e então em série esses valores vão ser somados. 300 com 300 dá 600. Então você juntando os dois vai dar 600 ohms. Na associação dos resistores em paralelo, já esse valor vai ser dividido. Então é como se você pegasse eles e botasse um próximo ao outro, você emenda as perninhas, aí vai sair aqui o valor dividido. 300 com 300, o valor aqui vai sair no final 150 ohms. Então, de um modo simples, prático, é mais ou menos isso: a associação de resistores série e paralelo. Tem os resistores, os ajustáveis e variáveis, de valor fixos e imutáveis. Um resistor cujo valor nominal seja, por exemplo, de 1K, que é aquele que é o marrom, preto e vermelho, ele terá sempre 1000 ohms, né? Salvo as eventuais e previstas variações para mais ou para menos que a tolerância permitida para a faixa percentual de tolerância da qual esse componente foi fabricado, além de pequenas variações desprezíveis para efeito prático, né, resultante da alteração da temperatura do ambiente, que pode influenciar no valor ohmico do componente. Em muitas funções circuitais específicas, contudo, torna-se necessário o uso de resistores especiais, cujo valor ohmico pode ser eventualmente alterado ou ajustado, né? Os diversos controles progressivos existentes em muitos aparelhos são realizados a partir de resistores variáveis, também chamados de potenciômetro ou trimpote, né? Em muitas funções circuitais específicas, esses resistores especiais são fabricados de modo ao contato móvel, chamado cursor, comandado por um eixo rotativo, né? Eu não estou aqui com nenhum, está tudo lá na loja, mas um mecanismo, e tem outros que são com mecanismos deslizante, linear, e percorre toda a extensão do componente resistivo numa pista de carbono. As explicações iniciais de que eu falei aí dos resistores, esses elementos resistivos formam mais curtos, a sua resistência ohmica diminui proporcionalmente. Assim, através desse ajuste puramente mecânico, você vai desliza aí, no caso do potenciômetro que tem que ele é ajustável, você vem aqui, ó, do início ele tem uma resistência, à medida que você vai deslizando ele vai aumentando a resistência, à medida que você vai voltando você vai reduzindo a resistência. No que é rotativo, você vai rodando, à medida que você roda para um lado até chegar no final, vai aumentando, voltando, diminui a resistência. E então com isso você pode alterar facilmente o valor real da resistência dele, né? Nesse caso, o potenciômetro ou trimpote com o valor nominal de 10K pode, dependendo do ajuste, assumir qualquer valor de 0
a 10K. O potenciômetro ele se apresenta de duas configurações mais comuns, que é o, como eu falei, o rotativo ou o deslizante. Já o trim-pot normalmente não passa de um potenciômetro tipo rotativo mais rústico, já que a função é normalmente sofrer um único ajuste depois você não mexe mais nele. Você regula lá ele e pronto, não mexe mais nele. É absolutamente impossível a nível prático industrial serem produzidos resistores de todo e qualquer valor imaginável. Então, por tal razões, os fabricantes adotaram universalmente um sistema de série ou grupo de valores básicos. Os valores comerciais dentre os quais os resistores são fabricados obedecem a essas séries, né, as tais séries, principalmente em função da sua tolerância. E as três principais séries é a série E6. Na série E6 tem a tolerância de 20% e não tem a quarta faixa colorida. Repetindo, a 6 tem a tolerância de 20% e não tem a quarta faixa colorida. Na série E12 ele tem a tolerância de 20% e a quarta faixa vem na cor prateada. E a série E24, que é a tolerância de 5% e a quarta faixa, a faixa dourada. Então tem a série E6, E12 e E24. Na E6 é 20%, na 12 é 10%, na 24 é 5%. Tá? É interessante notar que os códigos E6, E12 e E24 refere-se à quantidade de valores básicos existente em cada uma das séries, a partir das quais são referenciados os valores disponíveis em ohms. Aí vem as frações em ohms, quilo-ohms, mega-ohms. Por exemplo, na série E12, que tem a tolerância de 10%, um resistor de valor nominal 10R, por exemplo, ele pode apresentar um valor real de 90R ou 110R. Então, um resistor de 100R ele pode ser 90R ou 100R, que é a tolerância de 10%. Se tiver entre 90 e 110 R, esse resistor é considerado bom dentro da tolerância de 10% dele. Abaixo disso você já deve retirá-lo do circuito e trocá-lo por um outro, 80R ou então 120R. Ele está alterado. Em determinados cálculos para resistores é necessária a aplicação circuital. Por exemplo, se ele pedir um de 37,8 ohms, se no circuito está lá 37,8 ohms, a gente pode tranquilamente usar valores comerciais próximos, tá? Que seria o 33, o 36 ou de 39 ohms, porque 37,8 ohms é um valor, né, muito específico. Então você pode utilizar um de 33, um de 36 ou um de 39. Aí quando a aplicação for muito específica e rígida, né, nos seus parâmetros ou tolerâncias, sempre podemos recorrer aos resistores de precisão, que existem com tolerância de 2 a 1% só, né? Esses valores são escritos
encurtam a quantidade de zeros. Valores muito extensos utilizados nos resistores aplicado na maioria dos circuitos. É frequente que os resistores com valores ohmicos extremamente altos sejam utilizados caso fique com o nome muito comprido, tornando-se pouco prático a grafia deles pela grande quantidade de zero. Se você pega, vamos supor, um resistor de 1000 ohms, aí vai estar lá 1, 0, 0, 0. Ou de 100.000 ohms, 1, 0, 0.000. É muito zero, né? Então, na prática, isso ia ficar muito inviável pela quantidade de zero, trazendo assim a possibilidade de erro ou imprecisão ou até de interpretação, se por acaso faltar um zero ou sobrar um zero. Isso ia causar um grande problema para o projeto, né, para o circuito, para você trabalhar. Então convencionou-se adotar a abreviatura da unidade a alguns grupos, alguns múltiplos do quilo, né, e do mega. Quilo representado pela letra K e do mega pela letra M, né? Então você tem 1000 ohms, 1, 0, 0, 0, né? Então, no lugar de botar esse 1, 0, 0, 0, você pode botar 1K ohm. Só a letra número 1, o K ohm. O resistor de 4700 ohms, basta você botar o 4,7K ohms. Então, isso é uma das formas de simplificar a nossa vida quanto à quantidade, a praticidade de sermos precisos, para não, como eu disse, não faltar e nem sobrar zero. Atualmente, para encerrar o vídeo, atualmente a gente utiliza a própria letra do resistor como uma forma de nomear o resistor, ou a abreviatura KM. Por exemplo, o resistor de 0,33 ohm, atualmente você pode simplesmente dizer R33, no lugar de ser 0,33 ohm, então R33, de 1 ohm, 1R, 2,4 ohms, 2R4, 1,K ohm, 1K5, entendeu? Convencionou-se escrever as cores nos resistores. Então na internet você encontra ali facinho aquelas tabelas de cores dos resistores, que aí fica fácil a leitura do resistor por meio das faixas. Dependendo da sua posição, apresenta um significado específico. Em resistores grandes, os valores, dissipação e outros parâmetros são escritos em letras e números sobre o corpo do dispositivo, do componente. Nos resistores pequenos, os valores e a tolerância são indicados pelas faixas coloridas, tá? Então tem a faixa 1, geralmente quem deve ser lido e interpretado a partir da extremidade do componente. Então tem a faixa 1, geralmente vem assim, elas vêm próximas a uma da outra, e a tolerância já vem um pouco mais afastada. A faixa 1, ela indica o primeiro algarismo significativo. A faixa 2 significa o segundo algarismo significativo. A faixa 3
funciona como multiplicador, ou seja, indica o número de zeros que devem ser acrescentados aos dois primeiros algarismos significativos. A quarta faixa codifica a tolerância do resistor, que é a variação percentual entre o valor real e o valor nominal. E tem os resistores de precisão com 5 faixas, né? Aí, para encerrar aqui esse vídeo, só vou dizer, o preto corresponde a 0, marrom a 1, ao vermelho 2, laranja 3, o amarelo é o 4, o verde 5, o azul 6, violeta 7, cinza 8 e o branco 9. Aí tem as últimas faixas de tolerâncias, que são o dourado e o prateado. Então é isso aí. Esse foi um vídeo que eu procurei falar sobre o resistor. Eu espero que eu tenha sido o mais simples e didático possível para que você tenha entendido aí o que é um resistor, tá bom? Valeu, até a próxima.